Olá, eu sou a professora Jaqueline, essa é a nossa aula de língua portuguesa do 9º ano. Hoje nós iremos trabalhar com um gênero de apresentação oral. Também vamos aprender a elaborar e planejar uma apresentação oral. Vamos lá? O que é uma apresentação oral? Você já fez uma apresentação oral? Você já se colocou em pé na frente de um público para falar alguma coisa, para apresentar algo que você tenha elaborado? Em quais situações utilizamos no contexto escolar? Na sua escola, você já deve ter apresentado, quando a gente ainda tinha aulas presenciais, apresentado trabalhos na frente da sua classe. Hoje, na situação que nós estamos no ensino remoto, às vezes a professora pede que você compartilhe a sua tela no Meet, apresente daí algo que você pesquisou, que você respondeu, um texto que você fez. Isso chama-se apresentação oral, que é o momento em que você comunica aos seus colegas algo que você pesquisou, algo que você escreveu. Quais são os recursos necessários para se realizar uma apresentação oral? Será que é só chegar na frente das pessoas e falar? Será que todo mundo tem esse dom de falar em público? E outra coisa, será que é um dom essa questão de falar em público? Professor, eu tenho vergonha de falar em público, eu acho que eu não tenho esse dom. Eu digo para você que tudo nessa vida pode ser treinado. Algumas pessoas têm mais facilidade, outras menos. Mas, se você é uma pessoa que não tem facilidade de falar em público, eu digo que você deve treinar, porque você vai precisar disso na sua vida. Ter vergonha de se apresentar na frente das pessoas pode impedir você de viver boas situações ou de conseguir boas coisas para a sua vida. Então, treine, é importante. O que é timidez para você e quando ela pode ser um problema? Você se considera uma pessoa tímida? Como eu disse, você tem dificuldade de falar na frente das pessoas? Você trava, engasga, fica sem voz, começa a tremer? Essas são reações normais, porque muitas vezes, quando nós nos colocamos à frente de um público, é normal que nós nos sintamos julgados, a gente se sente atacado, se sente com vergonha, e aí o nosso corpo reage. Para que isso melhore, você precisa treinar, se preparar para a sua apresentação oral e fazer de novo, de novo, de novo, até que você perca a sua vergonha, ok? Uma exposição oral, apresentação ou exposição? Exposição oral, gênero oral formal ou informal, conteúdo para um canal do YouTube, pode ser uma exposição oral. Mas uma apresentação oral também pode ser debate, seminário, palestra. Então, um debate, um seminário, uma palestra, todos esses são apresentações orais. Se você for gravar um vídeo para um grande público, como agora eu estou gravando esse vídeo para vocês, essa também é uma apresentação oral. É o gênero aula, mas é uma apresentação oral. Para uma apresentação oral, nós devemos ter um conhecimento prévio, devemos preparar a nossa apresentação e só então fazer a nossa apresentação. Para estar aqui hoje falando com vocês, eu tive uma apresentação prévia, nós elaboramos em conjunto com a Secretaria de Educação uma aula para vocês, eu me preparei e agora estou aqui falando. Então, eu não cheguei aqui e descobri o tema na hora, eu já havia estudado um pouco disso. E você também, quando for fazer uma apresentação oral, deve seguir esses passos, porque senão fica muito fácil de você se perder. Conhecimento prévio. É preciso estudar o contexto da apresentação. Quanto mais informações, melhor. O que é o contexto da apresentação? Onde é que você vai apresentar esse tema? Qual é o público? De que maneira esse público se comporta? Como você vai ter a postura diante desse público? Além do tema, qual a idade do público, interesses e local da apresentação e recursos necessários? Você precisa ver o que é que você vai precisar nessa apresentação. E para isso você deve se organizar previamente, porque se você deixar para se organizar em cima da hora, alguma coisa pode dar errado e isso vai te atrapalhar. A ansiedade, ela vai atrapalhar você de qualquer forma. Então, quanto mais você reduzir a ansiedade, fica melhor para você. E como que você reduz a ansiedade? Estando preparado, estando organizado, não deixar nada para cima da hora, para que nada de errado aconteça e te deixe mais ansioso do que você realmente deveria ficar.
Quando vamos fazer uma apresentação oral, é importante conhecer um pouco do público que assistirá à nossa apresentação. Vamos justificar isso. O que seria conhecer esse público? Saber quem são as pessoas com quem eu estou falando. Por exemplo, nesse momento, estou falando com alunos do 9º ano. Apesar de nós termos aí pessoas no Paraná inteiro, de várias idades que assistem à aula Paraná, o público para quem estou direcionando essa aula são os alunos do 9º ano. Então, eu não vou utilizar uma linguagem nem tão infantilizada como eu utilizaria com o 6º ano e nem uma linguagem mais adulta como eu utilizaria com a educação de jovens e adultos, por exemplo. Eu converso com vocês que são adolescentes do 9º ano e espero estar atingindo o meu público-alvo. Perguntas importantes nesse processo. Qual a abordagem do tema? Aqui, por exemplo, nessa aula que eu fiz, eu tenho que ter um certo cuidado de que maneira eu vou abordar esse tema, até porque estamos na televisão, mesmo se eu estivesse na sala de aula, há que ter um cuidado, eu preciso cuidar a linguagem, a maneira como eu vou me portar. Quanto tempo será disponível? Aqui nós temos um tempo específico disponível. Quando você for fazer a sua apresentação oral, você precisa saber quanto tempo você tem. E aí você divide o seu tempo para saber sobre o que você vai falar em cada minuto, para que você não fique só enrolando, e aí no final nem disse aquilo que você queria. Ou, muitas vezes, falar muito rápido, as pessoas não vão te entender, o teu tempo ainda sobra e você já disse tudo aquilo que você queria. Então, é necessário que você organize também o seu tempo. Onde encontrar o conteúdo? Então, o conteúdo que vai ser apresentado precisa ser pesquisado previamente, para que você chegue lá na hora e não tenha que ficar procurando as coisas que você quer falar. Preparo do repertório da apresentação. Você pode pesquisar em livros, em jornais, em revistas, artigos científicos, livros acadêmicos, sites confiáveis e referenciáveis. Ler, selecionar informações de acordo com o contexto. Então, quando você for fazer uma apresentação oral, não basta que você ache lá um conteúdo, recorte e coloque em um slide e leia. Você precisa selecionar esses argumentos, você precisa organizar, arrumar a linguagem, ajeitar a linguagem para que o público compreenda aquilo que você queria dizer, fazer aí uma seleção desses conteúdos para conseguir passar para as pessoas aquilo que você queria e não ir lá somente ler pedaços aleatórios de uma pesquisa que você fez. Para um trabalho escolar, quais são as fontes de pesquisa para o preparo de uma apresentação oral? Na web, que cuidados devemos tomar ao usar como fonte de informações? Então, onde que a gente vai pesquisar? Se você for fazer uma pesquisa para uma apresentação da sua escola, por exemplo, você pode pesquisar na web, mas pesquise em sites confiáveis, sites acadêmicos, evite sites como aqueles que não têm fontes confiáveis. Tente pegar sites em que tenha lá jornais, revistas, artigos científicos, para que a fonte que você consultou seja confiável, ok? Todas as informações utilizadas, seja em paráfrase ou citação direta, devem ser referenciadas. Então, você não pode, na tua apresentação, falar alguma coisa que não foi você que criou. Você aí faz uma alusão ao dono da ideia. Você pode dizer segundo fulano de tal, de acordo com pesquisas tais, e fazendo aí alusão, fazendo referência a essas pesquisas, você tem aí um respeito para com as pessoas que estão te ouvindo. Podem ser organizadas em forma de resumos ou anotações. No entanto, é interessante que, apesar de você poder usar slides, poder usar aí cartazes para a sua apresentação, que você não fique somente lendo aquilo, porque ler as pessoas conseguem fazer sozinhas. A questão é você lembrar do que você ia falar e explicar para as pessoas o que era a tua pesquisa. Paráfrase. Deve ser utilizada quando a ideia de quem escreveu pode ser incorporada ao texto a partir das suas próprias palavras. O autor e ano devem ser citados. Então, você pode pegar algo que outra pessoa disse, transformar com as suas próprias palavras, mas não deve esquecer de que aquilo não é seu. Você deve fazer a referência a esse autor e quando foi que ele publicou esse texto. Cópia, que é citação direta, cópia literal das palavras do autor com referência no texto, autor e página. Você também pode citar diretamente algo que algum autor falou e aí você só indica de onde foi que você tirou essa fonte.
O trecho abaixo é paráfrase ou citação direta. Vamos observar. Segundo Vaz, abre aspas, não saber usar a internet em um futuro próximo será como não saber abrir um livro ou acender um fogão. Não sabermos algo que nos permita viver a cidadania na sua completitude. Nesse caso, nós temos uma citação entre aspas, e aqui é citação direta. Quando ela vem entre aspas, quer dizer que ela foi copiada diretamente da fonte, então não foi transformada em paráfrase, ok? Atividade 1. Vamos fazer uma paráfrase dessa citação direta? Então aqui você vai escrever lá no seu caderno, com as suas palavras, aquilo que está escrito aqui. Você precisa manter a mesma ideia, no entanto não pode copiar. Você vai refazer esse parágrafo utilizando as suas próprias palavras, ok? Então vamos ler. Abre aspas, não saber usar a internet em um futuro próximo será como não saber abrir um livro ou acender um fogão. Não sabermos algo que nos permita viver a cidadania na sua completitude. Vou ajudar. Você pode começar dizendo assim. Segundo Vaz, e aí você pode escrever. Não saber usar a internet ou quem não sabe usar a internet. Já dei o comecinho, então vamos lá, mãos à obra e daqui a pouquinho eu volto com vocês. E aí, será que você conseguiu? Vamos analisar? É sabido que, em um futuro próximo, quem não souber utilizar a internet não conseguirá exercer e viver a cidadania em plenitude, ou seja, esse conhecimento será tão básico quanto abrir um livro. Você também poderia ter dito, segundo Vaz, sabe-se que em um futuro próximo, ou segundo o que aponta Vaz, em um futuro próximo. Você pode utilizar essas técnicas, ok? Vamos ver o próximo, então. Apresentação oral. A apresentação precisa ter... Vamos ver como que seria a organização de uma apresentação oral. Ela precisa ter uma abertura, um desenvolvimento, recapitulação ou síntese, conclusão e encerramento. Vamos ver. Preparo da apresentação. Slides, você pode fazer slides, você pode utilizar o Google Apresentações, pode utilizar o PowerPoint ou outro arquivo, ou outro programa de apresentação que você tiver. Uso de aplicativos de apresentações, conhecer os recursos. Então, se você quer usar algum aplicativo diferente, você tem que saber como que ele funciona. Então, não adianta você ir lá colocar no aplicativo mais moderno que existe, chega lá na hora você não sabe usar.
Então, preze pelo simples, vai naquele que você conhece. Então, esses programas de apresentação, como o Google Apresentações, que é o que nós estamos utilizando agora, é um dos melhores e mais simples de serem utilizados, tá? Escolher o tamanho da fonte e o tipo da fonte. Eu sempre digo para os meus alunos que fazem cartazes na escola que o gênero cartaz ou o gênero slide, que também é um cartaz, que é uma ficha, ele precisa ser visto pelo público. Então não adianta você fazer um cartaz e escrever com uma letrinha miudinha. Professora, posso pegar uma folha de sulfite, escrever e decolar no cartaz? É o que os alunos sempre me perguntam. Será que as pessoas vão conseguir ver de longe? Aquilo vai chamar a atenção das pessoas? Então o cartaz e o slide é para que as pessoas consigam visualizar. Então não precisa ter o texto todo ali, apenas partes para você lembrar e as pessoas visualizarem. Então vai ser em tópicos para chamar a atenção das pessoas. Se tiver muito pequenininho, vai adiantar? Por exemplo, se aqui, nesse cartaz que nós estamos, nesse slide que você está vendo aqui na sua tela, se tivesse muito miudinho, você ia conseguir ler? Não. Então aí não tem razão de ser. Precisa ser uma letra que chame atenção. Adianta colocar uma letra toda enfeitada, toda colorida, se as pessoas não conseguem visualizar? Então o mais importante do slide é ele ser visualizado pelas pessoas, ok? Cores e imagens que combinem com o tema e público-alvo. Não adianta você encher o teu cartaz ou o teu slide com imagens que nada tem a ver com a apresentação. Isso só vai tirar a atenção do público. É interessante colocar imagens? Sim, quando elas agreguem ali um valor para a tua apresentação, para que as pessoas consigam, de fato, compreender aquilo que está sendo apresentado. Número de slides e quantidade de texto. Não adianta encher aqueles slides de texto, porque as pessoas não vão ler. Aquilo vai ficar cansativo. Então é melhor você colocar menos texto e falar mais sobre aquilo, tá? E o número de slides também não pode ser muito grande, porque as pessoas vão dormir na sua apresentação se você escrever muita coisa. Então tem que ter uma dosagem, tem que ter uma média de número de slides, ok? Estudar os slides e não apenas ler. É péssimo quando uma pessoa vai fazer uma apresentação e só lê aquilo que está escrito. Eu fico pensando que é um desrespeito com as pessoas que estão assistindo, porque se você vai lá só ler, era mais fácil só passar o slide e deixar as pessoas lerem. Né? A maioria das pessoas sabem ler, não precisaria você estar lá lendo. As pessoas querem ouvir o que você tem a dizer, qual é a leitura que você faz daquele tema. E aí você precisa engajar o teu público diante disso. O que é engajar o teu público? Fazer com que as pessoas se interessem por aquilo que você está falando. Então não adianta você ir lá só ler. Faça aí a tua interpretação daquilo que você está lendo e mostre para as pessoas que você sabe do assunto. Isso vai fazer com que o público se interesse no assunto que você está apresentando. Na introdução, você vai ter uma expressão de um ponto de vista pessoal. Você também pode colocar um pouco de humor e anedota. No entanto, não é para você ir lá fazer só gracinha. Então, algumas pessoas acham que ser engraçado na apresentação é você ir na frente das pessoas dar risada. Isso não é engraçado. De repente, uma piadinha ou alguma coisa para introduzir, mas não é engraçado você ir lá só ficar falando bobagem. Né? Às vezes na escola você está com tanta vergonha de apresentar que você acaba indo lá e só dá risada, aí um colega mexe com o outro e aí o público ri. Isso não é apresentação, isso me desculpem pela palavra, mas é uma palhaçada. Você está indo lá para fazer graça? Não. As pessoas precisam prestar atenção no teu conteúdo. Pode fazer alguma coisinha engraçada para chamar a atenção? Pode. No entanto, não é isso que você está indo lá fazer. Você está indo lá para chamar a atenção das pessoas para aquele assunto que você trouxe, ok? Interpelação do auditório. Chamar a atenção das pessoas. Por exemplo, quando eu falo, você aí de casa, preste atenção em mim, os alunos do 9º ano, estou chamando a sua atenção. Se eu estivesse em sala de aula com você, eu estaria ainda mais próxima de você e eu conversaria com você ali durante a minha apresentação. Claro, você não vai focar numa pessoa só, mas você vai fazer ali um diálogo com o seu público. Isso é interessante para que as pessoas se engajem ali na tua fala.
delimitar a apresentação dos dados, vai situar as pessoas ali. Olha, na apresentação de hoje eu vou falar sobre isso, isso e aquilo. Você vai situar o seu público dizendo sobre o que você vai falar e depois você vai delimitar o assunto. Você vai dizer, olha, o tema é esse e nós vamos falar deste assunto específico. Como hoje nós estamos falando de apresentação oral e o assunto específico é como fazer uma apresentação oral, ok? Tudo isso você já faz ao entrar, ao começar a tua apresentação. Depois, apresentação do plano, o objetivo da exposição em ordem da apresentação. Você pode dizer, olha pessoal, então eu vou falar disso, disso e daquilo, no início eu vou fazer isso, depois eu vou fazer um jogo, depois eu vou fazer uma brincadeira com vocês, e aí no final nós vamos encerrar com tal coisa. Você pode fazer isso. Às vezes o seu professor faz isso em sala de aula. Alguns professores escrevem no quadro tudo que eles vão fazer durante a aula. Então no início vamos corrigir a tarefa, no meio da aula nós vamos fazer a leitura do texto, depois nós vamos responder questões. Então, mostrando para o público qual é o script da apresentação, o que vai ter naquela apresentação. Exposição de conteúdo é o desenvolvimento do tema, é o tema propriamente dito que você vai apresentar. E aí você entra no teu tema, não fuja do assunto, porque às vezes é muito fácil você pensar em outra coisa, ainda mais se você é falante como eu. Às vezes você pensa em outra coisa, quando você vê, você já está lá longe, falando de uma coisa que não tinha nada a ver com aquilo que você tinha delimitado. Então não foge do teu assunto. E por fim, você faz uma retomada de tópicos. Você diz, olha, aqui nessa apresentação eu falei disso, disso e daquilo. Assim como aqui na aula Paraná, lá no último slide, a gente sempre fala, na aula de hoje nós trabalhamos isso. Conclusão é a finalização com apontamentos, conclusões sobre o estudo, e o encerramento é o agradecimento e a abertura para perguntas, se possível, ok? Saber posicionar-se frente ao público, observar, direção do olhar, você não pode fixar o olhar em apenas uma pessoa, isso é constrangedor, tem gente que olha para baixo. Uma dica que eu dou para você é olhar lá no fundo, olhar no fundo da sala, olhar meio por cima das pessoas, se você tem vergonha, claro que não é para olhar para o teto, né, gente? Mas se você olhar um pouquinho por cima, a impressão que dá é que você está olhando no olho de todo mundo. Se você estiver com vergonha, essa é uma tática muito boa. Você olha em direção ao final da sala, como se estivesse olhando nos olhos de todas as pessoas. E com o tempo, você realmente vai se acostumar a olhar para as pessoas para quem você está apresentando. Tom de voz, não adianta você falar bem baixinho, que as pessoas não vão te ouvir. E não adianta você falar gritando também, porque quem fala gritando machuca o ouvido das pessoas, né? Então, falar num tom de voz bom, confortável, para que as pessoas te ouçam. Falar para todos os ouvintes, não andar na frente dos recursos que estiverem sendo utilizados. Já pensou se eu ficasse passando aqui na frente da TV? Ou eu tenho um cartaz lá, uma tela e eu fico passando na frente dela o tempo todo? Não tem jeito, né? Não utilizar termos como tipo assim, e daí, termos que são utilizados mais na fala, mais informais, você deve evitar isso. Evite ficar de costas para a plateia, é muito desagradável ficar de costas para a plateia, porque as pessoas não escutam o que você está falando. Ler os slides com muita frequência, ficar com mãos na cintura ou no bolso. Tem gente que fica estralando o dedo, que fica chacoalhando mão. Isso são chamados de cacuetes. Esses cacuetes são ruins, porque chamam a atenção do público para um jeito ruim, para um jeito negativo. Gesticular demais, bocejar, falar muito baixo ou no mesmo tom, ficar olhando no relógio. Essas são coisas que são ruins. Outra dica que eu te dou, nunca comece uma apresentação pedindo desculpa. Ai, pessoal, me desculpem porque hoje eu não estou muito bem, a minha voz não está boa. Me desculpem porque eu estou nervoso. Se você fizer isso, as pessoas só vão prestar atenção no teu nervosismo, só vão prestar atenção na tua voz que não está boa. Se você tiver que pedir desculpa, faça isso lá no final. Mas no começo você tá com medo? Vai com medo mesmo. Apresenta, se tiver que pedir desculpa, pede lá no final, tá? Agora é sua vez. Você vai realizar pesquisas e ler vários textos que abordem a temática da violência. Se você entrar lá na Redação Paraná, tem vários textos lá que podem te ajudar. Faça um levantamento dos dados comparando informações obtidas. Você também vai realizar uma apresentação oral e gravar um vídeo para divulgar essa apresentação.
Então, treine isso, grave esse vídeo, faça essa apresentação. Ah, professor, eu tenho um sonho de ser youtuber, de fazer aí apresentações na internet. Comece a fazer. Grave, estude sobre um assunto, fale sobre ele, faça com que divida esse assunto numa apresentação oral para que você consiga realmente gravar esse vídeo. Então, na aula de hoje, nós estudamos o gênero apresentação oral, fizemos aí falamos aí a respeito de como se manter a postura numa apresentação oral frente a um público. E eu te digo, você quer fazer isso? Precisa treinar. Faça de novo, até ficar bom, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Falar em público é treino. Algumas pessoas têm facilidade, mas ninguém nasce sabendo. Então treine, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Espero que vocês tenham gostado e até mais!